Ei, pessoal, hoje à noite vamos voltar muito, mas muito no tempo. Estou falando da era dos mamutes lanosos. Você vai acordar em um mundo onde o café da manhã talvez envolva raízes cruas, seus vizinhos podem ser tigres dente de sabre, e o aquecimento central, bom, é só fogo mesmo. E nem sempre disponível. Bem-vindo à era do gelo, onde sobreviver até o anoitecer é um feito digno de troféu. Agora, parabéns, você é um Neandertal. Isso mesmo. Provavelmente você não duraria um dia, nada pessoal, mas vamos fingir que sim. Suas mãos são calejadas, sua testa é avantajada, e seu corpo é musculoso de um jeito que faria qualquer maromba moderno morrer de inveja. Só que a sua academia é uma paisagem congelada cheia de predadores, e os shakes de proteína são substituídos por raízes. Então, antes de se acomodar, aproveita para curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal. E comenta aí de onde você está assistindo e que horas são, porque, se vai dormir imaginando um Neandertal tropeçando na neve, eu adoraria saber como foi sua semana. Agora, apague as luzes, relaxe, e vamos entrar devagar nessa viagem de hoje. Você acorda com a pele arrepiada. O vento que sopra sobre o vale congelado corta como uma lâmina fina e invisível. O solo está coberto por neve rala misturada com lama endurecida. Seu corpo já está acostumado a isso. O frio úmido, o desconforto constante, o ar cortante da manhã que queima as narinas. Tem cheiro de fumaça antiga e couro seco. Você sente o peso do manto de pele sobre os ombros, costurado com tendões rígidos e cuidado silencioso, talvez de alguém que te ama, mesmo sem nunca dizer. As palavras, afinal, ainda não são seu idioma natural. Mas os olhares falam por si. A caverna atrás de você é escura, protegida por uma grande pedra que bloqueia parte do vento. Lá dentro, sua família, seu grupo, começam a despertar. Um coro grave de grunhidos, tosses e ruídos suaves preenche o ar. Um bebê chora. Um dos mais velhos pigarreia. Tudo isso soa normal. Rotina de uma manhã qualquer, há uns 50.000 anos. Você se espreguiça, os músculos estalando, e sente o peso das articulações endurecidas pelo frio. Seu corpo é sólido, resistente. Ossos largos, músculos densos, um pescoço grosso. Você não sabe disso, mas um dia seu esqueleto será encontrado por cientistas empolgados que dirão Homo neanderthalensis e gravarão documentários com trilhas dramáticas em fundo preto. Você caminha até a entrada da caverna e observa a paisagem. Tudo está coberto de branco, com exceção de algumas árvores retorcidas e pedras escuras que se erguem como costelas da própria terra. E você sente, esse lugar é duro. Mas é o seu lugar. O sol está baixo, emitindo uma luz azulada que não aquece quase nada. Você se abaixa e toca a neve. Fria, áspera, mas previsível. Aqui, tudo é cruel e confiável. E isso, de um jeito estranho, é reconfortante. Lembra daquela discussão entre especialistas sobre se os neandertais se adaptaram ao frio por evolução genética ou por cultura? Pois é. Enquanto você amarra sua capa de pele com um cordão feito de tendão seco, parece claro, foi pelos dois. Você tem o corpo certo e as ideias certas. Seu estômago ronca. A comida da noite passada, um coelho magro dividido entre 5, já foi. Hoje é dia de caçar de novo. Mas primeiro, você precisa verificar as armadilhas. É quando você sente um cheiro estranho, quase imperceptível, mas diferente. Não é o cheiro da neve, nem de madeira queimada. É ferro, sangue. Você franze o rosto. Pode ter passado um predador. Ou algo pior. Alguns estudiosos acreditam que os neandertais tinham um olfato mais apurado que o nosso. O que, sinceramente, parece justo, considerando que banho não é exatamente uma prioridade aqui. Você começa a andar, os pés afundando levemente na neve fofa. Suas mãos seguram uma lança de madeira endurecida no fogo. Ela a já matou. Tem marcas de dentes de lobo no cabo. E você a segura como quem segura uma extensão do próprio corpo. Ao longe, o grito de um corvo. Eles sempre aparecem quando algo morreu. A claridade do dia cresce devagar, alongando as sombras. No horizonte, mamutes caminham lentamente. Você os observa com respeito. São deuses com presas. E você não está com humor para deuses hoje. Enquanto encara aquela vastidão branca, você pensa, não em frases, mas em imagens e sensações,
sobre como tudo aqui é antigo. As rochas, o céu, até o frio. E você se sente parte disso. Não um intruso, mas um fragmento legítimo desse mundo primitivo. Você coça a barba espessa, sente a neve grudada nos pelos do rosto. Alguém do seu grupo chama seu nome, ou algo parecido com isso. Um som curto, rouco, familiar. Você responde com um leve grunhido e um aceno. E entende, é hora de seguir. Você caminha com passos pesados, sentindo o solo ceder sob seus pés robustos. As pegadas que deixa para trás são profundas e bem marcadas, rastros que contam uma história silenciosa de força, hábito e necessidade. O vento sopra do norte, trazendo o cheiro ácido de alguma carcaça distante. Seus olhos, treinados por uma vida inteira de atenção, varrem o terreno com naturalidade. Não há espaço para distração aqui. Cada segundo exige vigilância. Cada pedra pode esconder um perigo. Ou um jantar. Você segue por uma trilha de terra congelada entre duas colinas rochosas. Lembra-se de que, dias atrás, viu rastros de cervo por aqui. E onde há cervo, há vida. E onde há vida, há esperança de carne. Porque, sejamos sinceros, aquelas raízes murchas que vocês mastigaram ontem tinham gosto de sola de sandália velha. E não a versão italiana artesanal. Aquela de borracha mesmo. As armadilhas estão montadas com gravetos, pedras e pontas afiadas. Você se aproxima da primeira e encontra apenas neve revirada. Nada. Nenhum pelo. A segunda está quebrada. Alguém ou alguma coisa passou por ali. Você se agacha, analisa os galhos estilhaçados e o chão pisoteado. Marcas de casco. Provavelmente um auroque. Bom. Grande. Potencialmente mortal. Mas carne, ainda assim. Enquanto examina o local, você escuta algo. Um estalo seco. Um galho quebrando, a alguns metros. Você congela, os ouvidos atentos. Seus olhos fixam entre as árvores secas e retorcidas. Por um instante, tudo silencia. Até que, de repente, um vulto escuro salta da lateral. Você gira a lança por instinto, rosnando entre os dentes. Mas é apenas Groll. Seu parceiro de caçada. O idiota adora assustar. Ele ri, ou algo parecido com um riso, e aponta para a terceira armadilha, alguns metros à frente. Há algo preso. Você corre até lá, o coração ainda acelerado, e vê o corpo de um pequeno cervo, ainda quente, com os olhos abertos e fixos no nada. Vocês dois se abaixam e agradecem, não com palavras, mas com um gesto. A mão sobre o peito, o olhar para o céu pálido. Uma tradição simples, antiga, que não precisa de religião formal para existir. Historiadores ainda discutem se os neandertais tinham crenças espirituais. Mas, vendo esse gesto, é difícil não sentir que havia algo ali. Um respeito silencioso pela vida, pela morte, pelo ciclo que se repete. Groll começa a preparar o animal. A faca que ele usa é de sílex afiado, lascado à mão por você há semanas. Ainda corta bem. Vocês trabalham em silêncio, retirando as vísceras com cuidado, guardando o sangue numa bolsa de pele para cozinhar mais tarde. Desperdício não é uma opção. Tudo tem valor. Os ossos viram ferramentas, os tendões viram fios, e até os dentes servem como enfeite, ou como moeda de troca entre grupos. Ah, sim. Sobre isso. Você se lembra que, em breve, terão de se mover. A caça por aqui está escassa. O grupo vai migrar, de novo. Talvez em direção ao sul, onde dizem que as cavernas são menos úmidas. E os ursos menos temperamentais. Você não gosta de mudanças, mas aprendeu a aceitá-las. Um passo em falso e você fica para trás. E ninguém volta. É cruel, mas é justo. Enquanto carregam o animal de volta, Groll resmunga algo que você não entende direito, mas soa como cheiro bom. Você ri. Porque, convenhamos, depois de dias comendo musgo e pedaços de osso roído, qualquer coisa que não seja líquen seco já é quase um banquete Michelin. A luz do dia já está forte quando vocês se aproximam da caverna. O grupo está lá fora agora, aquecendo os ossos ao redor do fogo. Alguns mexem em ferramentas, outros cuidam das crianças. Um dos mais velhos, chamado Hook, está afiando uma lâmina de pedra com concentração quase religiosa. Ele faz isso há anos. Alguns dizem que ele foi o primeiro do grupo a criar um raspador de 2 lados. Um gênio local,
por assim dizer. Você e Groll são recebidos com olhos famintos. O servo é colocado perto do fogo, e todos se aproximam. Não há cerimônia exagerada, mas há uma pausa. Um momento silencioso de reverência. Talvez seja superstição, talvez seja empatia. Ou só fome mesmo. Mas é bonito. Enquanto a carne assa lentamente sobre a fogueira, o cheiro se espalha, aquecendo mais que o próprio fogo. As crianças se aproximam, olhos arregalados. Uma delas tenta roubar um pedaço antes da hora. Leva uma cutucada da mãe e um grunhido de advertência. Todos riem. E, por um instante, parece que vocês não estão tão distantes assim daquilo que somos hoje. E aqui vai uma curiosidade que talvez te surpreenda. Estudos recentes sugerem que os neandertais tinham hioide, aquele ossinho do pescoço, bem parecido com o nosso. Isso levanta a hipótese de que talvez eles falassem. Sim, falassem de verdade. Talvez com menos palavras, menos verbos irregulares, mas com emoção, intenção e, quem sabe, até uma ou outra fofoca. O sol começa a descer. O céu se tinge de laranja esbranquiçado. E enquanto você mastiga um pedaço quente e gorduroso de carne, a fumaça do fogo te embala. Você observa os rostos ao redor, sua tribo, sua gente. As linhas nos rostos, as cicatrizes, os olhos atentos. Você está em casa. Por mais estranho que isso soe para alguém do século XXI, este é o seu lar. Gelado, bruto, barulhento. Mas real. Acordar, para você, não é exatamente suave. Não há despertador com música ambiente nem aroma de café recém-passado. Há apenas a dor leve nas costas, o frio cortante e o som de alguém roncando alto demais. Provavelmente Creu. Ele ronca como um mamute asmático. Você espreguiça os braços, tentando afastar o torpor da noite. O chão de pedra ainda está úmido, mesmo com as peles de urso que forram o fundo da caverna. Você esfrega os olhos e sente a fumaça da fogueira que dormitou a noite toda ainda pairando no ar. Não é exatamente confortável, mas é melhor do que congelar do lado de fora. E convenhamos, o colchão ortopédico da era moderna talvez não suportasse sua coluna de Neandertal por muito tempo mesmo. Você se levanta, agachando-se para não bater a cabeça no teto da caverna. O sol já começa a invadir a entrada com seus feixes pálidos, anunciando mais um dia cheio de tarefas, decisões e, claro, tentativas de não morrer. O grupo ainda dorme, ou finge. Mas você sabe que logo todos estarão de pé, prontos para outro ciclo de sobrevivência. Você caminha até o fundo da caverna, onde há um pequeno amontoado de ferramentas. Ali está seu machado de pedra, sua lança com ponta de osso e uma pequena bolsa feita de couro curtido, tudo o que você precisa para existir. E viver, claro, se der sorte. Enquanto se prepara, Hook se aproxima. Ele carrega um pedaço de carvão e uma pedra plana. Com movimentos rápidos, ele começa a riscar símbolos no chão da caverna. São marcas simples, formas circulares, traços retos, como um código. Você se aproxima e observa. Alguns dizem que essas marcas eram apenas rabiscos, ou de extração. Mas muitos arqueólogos hoje acreditam que os neandertais tinham algum sistema rudimentar de comunicação visual, não uma escrita como a nossa, mas algo simbólico. Uma forma de contar histórias. Ou registrar o que não podia ser esquecido. Você aponta para um símbolo que reconhece. 3 riscos paralelos e uma curva embaixo. A grande planície, talvez. O lugar onde vocês caçaram bisões há 2 estações. Hook grunhe em aprovação. A memória coletiva do grupo vive nessas pedras. E em vocês. Um dos jovens, Hal, acorda com um pulo. Teve um pesadelo, diz ele. Viu olhos no escuro, uma criatura enorme com dentes demais. Você sorri. Os pesadelos são parte do pacote. A vida no Paleolítico é basicamente um grande episódio de suspense sem final feliz garantido. Hal se senta perto de você e observa o símbolo que você traça agora, uma linha ondulada, representando o rio próximo. Ele pergunta se vocês vão pescar hoje. Você acena afirmativamente. A carne do servo de ontem foi boa, mas não o suficiente. O grupo precisa de mais. Sempre precisa. Enquanto vocês se preparam para partir, uma das mulheres do grupo, Nia, entrega você uma rede trançada com fibras vegetais. É rudimentar, mas funcional. E feita à mão, com o tipo de paciência que só quem vive sem TikTok consegue desenvolver.
Curiosamente, há registros que indicam que os neandertais dominavam técnicas complexas de trançado e manufatura. Teciam cordas, amarravam ferramentas com precisão. Não era só força bruta, era inteligência aplicada, dia após dia. Você e Hal seguem para o rio. É uma trilha curta, mas traiçoeira. Galhos secos estalam sob seus pés, e o gelo nas pedras torna cada passo um risco calculado. Uma queda aqui não significa um roxo. Significa talvez uma fratura, uma infecção, e uma sequência de problemas que terminam com você virando jantar de urso. Mas vocês chegam bem. O rio ainda corre, mesmo que parcialmente congelado. Você quebra a superfície com uma pedra, revelando uma abertura suficiente para lançar a rede. Hal observa com atenção. Você mostra o movimento, o cuidado com os pulsos, o momento exato de puxar. Ele tenta. Erra feio. A rede cai sobre a própria cabeça. Você ri. Ele reclama. Mas tenta de novo. Enquanto esperam algum peixe se enroscar nas malhas, você observa o entorno. A floresta parece quieta demais. Um esquilo atravessa um galho distante, e um pássaro solta um canto rouco que ecoa entre as árvores. É nesse tipo de silêncio que mora o perigo. Você se mantém alerta. E então, algo se mexe na água. Um peixe pequeno, mas suficiente, bate na rede. Você puxa com rapidez. Ele se debate, escorrega, mas Hal o agarra. É um momento de glória. Não é um banquete, mas é sobrevivência. E sobrevivência, aqui, é tudo. No caminho de volta, Hal não para de falar do peixe. Ele descreve cada detalhe como se fosse um épico. Você ouve, meio distraído, mas feliz. Ensinar também é viver. E garantir que outro saiba o que você sabe é garantir que o grupo dure mais uma geração. Historiadores ainda discutem se os neandertais ensinavam de forma estruturada, como nós. Mas vendo Hal agora, é difícil não acreditar nisso. Ao retornar, vocês são recebidos com sorrisos, ou grunhidos satisfeitos, que servem ao mesmo propósito. O peixe é limpo com precisão, e parte dele é assado ali mesmo, enquanto o resto é armazenado. Sim, vocês armazenam comida. Em buracos cavados na terra, cobertos por pedras e folhas. Uma geladeira rudimentar. E sem conta de energia. Você se senta próximo ao fogo, e o calor começa a afastar o gelo que ainda mora em seus ossos. Hal se gaba da pescaria. Você deixa. Ele merece. E, enquanto observa o vapor da comida subindo em espirais preguiçosas, você percebe, viver aqui é difícil. Você está sentado perto do fogo, a barriga finalmente aquecida por uma refeição decente, quando um dos mais velhos começa a afiar a ponta de uma lança com uma pedra lascada. Os olhos dele estão semicerrados, concentrados no som repetitivo da fricção. É quase hipnótico. Você observa em silêncio, tentando aprender cada movimento, a pressão correta, o ângulo preciso, o ritmo calmo. Não há aulas por aqui, mas há ensino o tempo todo. Em cada gesto, em cada tarefa. É como se o conhecimento estivesse no ar, esperando para ser respirado. Quando a lança está pronta, ele a levanta e te mostra. Você entende, é a sua vez. Pega uma lasca de sílex, sente sua frieza áspera nos dedos. Posiciona-a contra o cabo de madeira. E começa. É um trabalho que exige paciência. Você gira a ferramenta lentamente, criando pequenos entalhes, um por um, como se desenhasse uma história que só pode ser lida pelo tato. Enquanto trabalha, a fumaça da fogueira dança no ar, fazendo seu nariz arder levemente. O cheiro de madeira queimada mistura-se com o couro envelhecido das roupas, com o sangue seco do peixe, e com algo mais, um aroma denso, levemente metálico, talvez do próprio sílex. A fabricação de ferramentas é uma arte por aqui. E não uma arte qualquer, é uma questão de sobrevivência. Cada ponta precisa ser afiada o suficiente para perfurar a pele de um javali em movimento, mas resistente o bastante para não se quebrar ao primeiro impacto. Historiadores sempre discutem se os neandertais dominavam o conceito de planejamento mental, ou seja, pensar no que você quer fazer antes de começar. Mas ao moldar sua lança agora, imaginando o momento em que ela vai atingir um animal, parece óbvio que sim. Você decide fazer um raspador também, uma peça menor, com uma base curva e uma extremidade cortante. Serve para retirar a gordura da pele dos animais, cortar fibras vegetais, até raspar a casca de árvores. É multifuncional,
como um canivete suíço ancestral, só que sem o abridor de garrafas. Enquanto você trabalha, uma criança se aproxima. Ela observa em silêncio por um tempo, depois tenta imitar seus movimentos com uma pedra menor. Você não diz nada, mas move o corpo devagar, deixando espaço. Ensinar é assim, sem palavras, sem fórmulas, mas cheio de intenção. Você olha ao redor e percebe outras atividades acontecendo ao mesmo tempo. Alguém limpa peles esticadas com uma lâmina fina. Outra amarra galhos com cipó para reforçar a entrada da caverna. Uma mulher está separando sementes de plantas secas com as unhas. Cada gesto tem propósito. Cada ação mantém o grupo vivo. E o mais incrível, tudo isso acontece em silêncio quase total. Há poucos sons, poucos gritos, nenhuma pressa. E aqui entra uma curiosidade que muita gente ignora. Os neandertais tinham mãos incrivelmente hábeis. Seus dedos eram grossos, sim, mas os ossos mostravam sinais de uso refinado, força e precisão. Algumas descobertas arqueológicas mostram que eles criavam ferramentas compostas, combinando pedra, madeira e resinas naturais. Uma espécie de cola feita com betume vegetal. Isso não é apenas habilidade manual. É pensamento técnico. Você decide tentar isso agora. Coloca a ponta de pedra recém-lascada sobre um pedaço de madeira curvado e a amarra com um fio trançado de tendão seco. Depois, com uma resina escura aquecida no fogo, sela a junção. O cheiro da resina queima no ar. É forte, quase doce. Você sopra levemente para esfriar a cola. E ali está, sua primeira ferramenta composta. Funcional. Elegante, até. Ou pelo menos no padrão neandertal de beleza. Ao fundo, você ouve o som de uma flauta. Sim, uma flauta. Ninguém sabe ao certo como ela foi feita, provavelmente com o osso oco de uma ave ou pequeno mamífero. Mas ela emite sons melodiosos e assombrosos, que ecoam nas paredes da caverna como um canto de outro mundo. Historiadores ainda debatem se era apenas uma brincadeira sonora ou se fazia parte de rituais. Mas no momento em que a melodia se mistura com o crepitar do fogo e o vento lá fora, parece impossível que não tivesse algum significado profundo. Você fecha os olhos por um instante, sentindo o calor no rosto, o peso da ferramenta nova nas mãos, e a música ancestral preenchendo o espaço. Tudo parece em equilíbrio. Não há conforto como o conhecemos hoje. Mas há uma estranha sensação de pertencimento. De estar exatamente onde deveria estar. Então você se levanta, sacode a poeira dos joelhos e testa a ferramenta nova num pedaço de couro. Funciona. E bem. Uma sensação de orgulho discreto se espalha pelo seu peito. Ninguém aplaude. Mas alguns observam. E isso basta. O sol está alto agora. O céu segue limpo, gelado e impiedoso. Lá fora, mais tarefas te esperam: caçar, buscar água, manter o fogo vivo. Mas por agora, você respira fundo, segura sua criação com firmeza, e sorri, do jeito que só quem moldou algo com as próprias mãos consegue sorrir. Você se levanta com o sol ainda baixo no céu e as pálpebras pesadas de uma noite mal dormida. A névoa cobre o vale como um cobertor ralo e úmido, e o ar está tão frio que parece querer grudar no fundo do seu nariz. Mas não há tempo para preguiça. O grupo precisa comer, e hoje é dia de caça. Você não vai sozinho, é claro. Um grupo pequeno se forma, silencioso, quase cerimonial. Um mais velho toma a dianteira, carregando uma lança que já tem marcas de muitos invernos. Os outros, 3 adultos e um adolescente, caminham com passos leves, atentos ao solo e ao vento. Você é o último, cuidando das pegadas que deixam para trás. A floresta acorda devagar. Galhos estalam. Pássaros inquietos se movem entre as folhas. Você sente cada som nos ossos, como se sua audição fosse mais uma extensão do tato. Não se trata apenas de ouvir, é sentir o ambiente inteiro com o corpo inteiro. Os neandertais não caçavam sozinhos, e há uma razão simples para isso. As presas são grandes. Alces, bisões, rinocerontes lanosos, nenhum deles é do tipo que se deixa bater facilmente. É preciso estratégia, coordenação e uma boa dose de coragem irracional. Hoje, vocês seguem o rastro de um cervo. Há fezes frescas, marcas de casco na lama congelada, galhos quebrados com cuidado. Você aprende a ler a floresta como se fosse um livro silencioso. Cada detalhe é uma frase. Um cheiro forte à direita.
Provavelmente um lobo passou por ali. Silêncio demais? Algo sentiu vocês se aproximando. Vocês se dividem, 2 pelos flancos, 3 seguindo pela trilha. Você observa a posição do vento, a inclinação do terreno, os pontos onde a vegetação abre caminho, todos os detalhes que os seus ancestrais dominaram antes mesmo de saberem desenhar. E então vocês o veem. O cervo está lá, no fim de uma clareira, pastando entre as pedras. É grande. Os músculos das patas tremem enquanto ele mastiga uma folha gelada. Um dos caçadores levanta a mão em sinal. Todos param. Agora, tudo desacelera. Seu coração bate como um tambor surdo. O ar parece parado. O tempo prende a respiração junto com vocês. Vocês avançam com o cuidado de quem pisa em vidro. O animal levanta a cabeça. Suas orelhas giram em direções opostas, tentando captar algo. Mais um passo, e ele vê vocês. Tudo explode. O cervo dispara como um raio. As lanças voam. Você arremessa sua com toda a força, sentindo os músculos queimarem. A ponta some no mato. Um grito. Correria. Barulho de cascos. Galhos cortando pele. A caçada termina com um impacto seco. O cervo tropeçou e caiu num barranco raso, uma das lanças presa na lateral do seu corpo. Não morreu na hora. Há sempre uma hesitação cruel nesse tipo de morte. O animal se debate, os olhos arregalados, e alguém tem que encerrar o sofrimento com uma pancada rápida e firme no crânio. Você não assiste, mas escuta. O cheiro do sangue quente invade o ar. É metálico, denso, quase doce. E familiar. Você sente uma mistura de alívio, gratidão e culpa. Mas não verbaliza nada. Ninguém fala. Apenas o mais velho toca o corpo do cervo com a palma da mão, num gesto que talvez seja respeito, ou só hábito. E aqui vai uma curiosidade que nem todo mundo conhece. Neandertais não comiam só carne. Eles cozinhavam tubérculos, sementes, até legumes. Há resquícios de plantas carbonizadas nos dentes deles, o que sugere que suas refeições eram mais variadas que muita dieta moderna. Mas hoje, o cardápio é carne. Vocês começam a esquartejar o animal ali mesmo. Cortes longos e precisos, com facas de pedra. As entranhas ainda quentes são retiradas com cuidado, separadas para servir de isca ou oferenda. Os músculos mais nobres são divididos em porções, envoltos em folhas, carregados nos ombros. As costelas são quebradas com pedras maiores. É um trabalho brutal, mas metódico. Enquanto isso, um debate antigo ainda ronda os especialistas. Os neandertais caçavam em grupos familiares pequenos ou havia hierarquias mais complexas? Alguns acreditam que existiam líderes, caçadores experientes com mais prestígio. Outros acham que a liderança era fluida, momentânea, dependendo da situação. Mas vendo agora, tudo parece decidido por olhares e experiência. Com a carne dividida, vocês começam o caminho de volta. O peso do animal nas costas te faz lembrar que cada refeição é conquistada com suor, risco e sangue. Mas também há uma sensação de vitória silenciosa. O tipo de triunfo que não precisa ser comemorado em voz alta. Na volta, vocês passam por uma árvore marcada com arranhões profundos. Um urso passou por ali. Ou um leão das cavernas. Você apressa os passos, mesmo fingindo calma. Ao longe, a fumaça da caverna indica que o fogo ainda está aceso. Você sente o calor imaginário antes mesmo de chegar. E sorri, não com alegria, mas com alívio. Mais um dia vencido. E com sorte, mais uma noite com o estômago cheio. A fumaça dançando no ar anuncia que você está quase em casa. Ou melhor, na caverna. Porque casa é um conceito moderno demais para caber nesse abrigo de pedra e musgo. Mas ainda assim, ela tem tudo o que você precisa. Calor, cheiro de gente conhecida, e um teto que não desaba a primeira chuva. Ao chegar, você deposita o pedaço de carne ainda quente sobre uma pedra lisa. As outras porções já estão empilhadas com cuidado, protegidas por folhas largas. Crianças aparecem correndo, olhos arregalados, dedos ansiosos apontando para o sangue seco no seu ombro. Uma delas faz cara de nojo. Outra finge que vai vomitar. E um pequeno grupo ri. Humor neandertal. As mulheres e os mais velhos começam a preparar tudo. O fogo já foi alimentado com galhos secos e pedras aquecidas. O cheiro que começa a subir lembra um pouco um churrasco moderno,
se você ignorar o detalhe de que não há sal, nem óleo, nem absolutamente nenhum tempero. Só carne e fumaça. E uma fome ancestral que faz tudo parecer delicioso. Você se senta, exausto. O calor do fogo acalma os músculos. As chamas lançam sombras nas paredes da caverna, e você observa, hipnotizado, as danças que elas fazem. Numa dessas sombras, você vê um perfil familiar, talvez o seu próprio, refletido e distorcido, parecendo uma pintura viva. E por falar nisso, você olha para o teto da caverna e vê ali marcas antigas, riscadas com carvão. 3 linhas paralelas. Um círculo. Uma espiral incompleta. Você não sabe quem fez, ou por quê. Mas sempre que olha para aquilo, sente algo que não consegue explicar. Um desconforto bom, como quando você encontra um rosto familiar em um sonho. A refeição começa. Os mais novos recebem pedaços menores. Os mais velhos escolhem antes. Você mastiga devagar, sentindo o calor da carne invadir o estômago e relaxar tudo. Não há conversa, apenas ruídos de mastigação, o estalar da lenha e o som da chuva começando a cair do lado de fora. A chuva traz cheiro de terra molhada misturado com fumaça, e você sente isso como um perfume de boas-vindas. Lá fora, o mundo fica hostil. Aqui dentro, pelo menos por agora, você está protegido. E é nesse momento que você nota algo curioso. Um dos membros mais velhos está preparando um objeto estranho. Uma pedra longa, esculpida com detalhes. Ele a segura com reverência. Outros se aproximam em silêncio. Ele começa a contar uma história. Não com palavras, mas com gestos, grunhidos, olhares. A ponta da pedra vira uma espécie de ponte entre mundos, entre o que foi e o que está sendo lembrado. Essa é outra coisa fascinante. Muitos acreditam que os neandertais tinham linguagem, não exatamente como a nossa, claro, mas um sistema complexo de comunicação. Baseado em sons guturais, sim, mas com entonações, pausas e gestos que permitiam descrever coisas abstratas. Não era Shakespeare, mas provavelmente dava para discutir o clima, caçadas e quem comeu mais do que devia. Enquanto a história gestual continua, você fecha os olhos por um momento e sente o corpo relaxar. Uma paz estranha toma conta do espaço, como se todos estivessem presos a um mesmo fio invisível que passa pela chama do fogo. Mas essa paz não dura muito. Um grito lá fora corta a noite. Você se levanta num pulo. Outros também. Há movimento na entrada da caverna. Alguém chega correndo, respirando como se tivesse engolido o vento. É um dos caçadores que ficou de vigia. Ele gesticula, aponta para a floresta, faz um som que você já conhece. Perigo. Vocês saem. Com lanças, pedras e olhos arregalados. A floresta está escura, úmida, cheia de sons que não pertencem a vocês. Mas nada salta, nada ataca. O intruso já foi embora. Talvez fosse só um urso. Talvez outro grupo de humanos. Ou talvez, algo que vocês não entendem. E é nesse talvez que mora o medo verdadeiro. De volta à caverna, todos estão mais silenciosos. Até o fogo parece queima mais baixo. O mais velho cospe no chão, como quem espanta maus espíritos. Alguém puxa um couro para tapar a entrada. Outro reforça as pedras do lado de dentro. Segurança. Reforçada com gestos simples. Você se deita de lado, com a cabeça apoiada em um pedaço de couro macio. O som da chuva ainda vem de longe, mas o coração já voltou ao ritmo normal. Alguém murmura algo que pode ser uma prece ou só um devaneio. E você dorme. Ou pelo menos tenta. Lembre-se, neandertais dormiam em grupos, muitas vezes juntos, amontoados, para se aquecer e se proteger. Havia roncos, tosses, pesadelos, sonhos compartilhados. Era um sono coletivo, barulhento, sim, mas seguro. E hoje, você faz parte dele. Você acorda com um cheiro de terra úmida e fumaça fria, aquela fumaça que ficou presa durante a noite e agora se espalha como um cobertor sobre o chão da caverna. Seu pescoço está um pouco rígido, e o ombro dói da posição torta em que dormiu. Mas tudo isso é normal. Você se estica como pode, sem esbarrar em ninguém, e se levanta devagar. Amanhã começa com tarefas simples. Você recolhe pedras afiadas, confere os cordões de tendões secos que prendem suas ferramentas, examina as pegadas deixadas perto da entrada. Alguns membros do grupo estão limpando peles, outros preparando novos cabos.
Há um ritmo nesse cotidiano, quase um ritual. Não há pressa, mas também não há distração. Cada ação tem uma função direta para manter o grupo vivo. Você se junta a um dos adultos que está cortando carne seca em tiras. A carne será defumada ao longo do dia, pendurada sobre brasas fracas. Ela vai durar semanas, talvez até meses, se os insetos não forem mais rápidos. Vocês trocam olhares e grunhidos curtos, o suficiente para saber quem está fazendo o quê. Enquanto trabalha, você vê duas crianças brincando com ossos. Uma empilha vértebras como se fossem blocos de montar. A outra imita seus gestos de corte com uma pedra menor. Elas riem. E você percebe que o aprendizado, mesmo sem escola, está acontecendo o tempo todo. Por imitação, por repetição, por observação. E então há um momento estranho. Uma das crianças para de brincar, caminha até a parede da caverna e começa a arranhar a pedra com a ponta de um osso. Riscos sem padrão, pelo menos para você. Mas ela parece focada. Você se aproxima devagar. Talvez seja só distração. Talvez seja arte. Talvez seja algo entre os dois. Aliás, há fósseis com marcas semelhantes encontrados em locais habitados por neandertais. E muitos arqueólogos ainda discutem se isso representa uma forma de linguagem simbólica ou apenas rabiscos sem intenção. É um debate antigo, e provavelmente eterno. Mas para você, agora, aquilo parece importante. Mesmo que não saiba por quê. O dia avança, e vocês partem para coletar raízes e frutos. O solo ainda está escorregadio da chuva da noite anterior. Você caminha com atenção, desviando de formigueiros e buracos invisíveis. Uma mulher do grupo encontra cogumelos sob uma árvore caída. Ela os apanha com cuidado, cheira, toca, aperta. Depois joga metade deles fora. Você não pergunta por quê. Intuição de quem já viu gente cair dura depois de comer o fungo errado. Aliás, a dieta neandertal era bem mais variada do que a maioria imagina. Além da caça, eles consumiam vegetais, sementes, até crustáceos em regiões costeiras. Uma alimentação diversificada, que desmente o estereótipo do carnívoro puro. E convenhamos, quem sobrevive no frio intenso da era glacial não pode se dar ao luxo de ser exigente. De volta à caverna, você carrega uma sacola de couro improvisada cheia de raízes grossas. Elas serão assadas ou moídas entre pedras. Uma delas, quando cortada, libera um cheiro ácido que lembra detergente. Você torce o nariz. Uma mulher ri da sua cara. Sim, o humor ainda está vivo, mesmo em meio a uma dieta que incluiria, se fosse hoje, um belo reality show gastronômico chamado Coma ou Morra. Ao entardecer, há um clima de pausa no ar. Alguns membros estão cochilando. Outros estão afiando pontas de lança. Você se senta perto da entrada, onde o vento entra leve, trazendo o cheiro de mato molhado. O sol, se é que se pode chamar assim, aparece como um círculo difuso entre as nuvens, e por um instante tudo parece suspenso. É nesse momento que o mais velho se aproxima. Ele segura algo envolto em couro. Ao abrir, revela um pequeno conjunto de dentes, provavelmente de um animal, presos a um fio de tendão. Um colar. Ele o segura com as duas mãos, como quem carrega uma memória. Depois coloca no pescoço de uma das crianças, que parece não saber como reagir. A cerimônia dura apenas um instante, mas é carregada de significado. Esse tipo de comportamento simbólico é um dos grandes argumentos na defesa da sofisticação neandertal. Sepultamentos com objetos, adornos com pigmentos e até traços de flores nos túmulos indicam que, sim, eles tinham noções de ritual e de pertencimento. Mas, claro, há quem diga que pode ter sido por motivos práticos. Talvez quisessem apenas evitar que animais devorassem os corpos, argumentam alguns. O eterno duelo entre função e emoção. O colar balança no peito da criança. Você observa, em silêncio, e sente que algo importante aconteceu, mesmo que ninguém diga nada. A noite se aproxima. A temperatura cai. Você sente os pelos do braço arrepiarem. E, como em um relógio interno que não precisa de ponteiros, o grupo começa a se reunir mais uma vez em torno do fogo. As sombras voltam a dançar, e o cheiro de gordura queimada invade a caverna com um certo conforto. Você se encosta em uma pedra, fecha os olhos por um segundo e percebe que, mesmo sem palavras, há uma linguagem sendo tecida o tempo todo, entre olhares, gestos, cheiros, sabores e silêncios.
E nesse tecido invisível, você está costurado. O aroma forte da fumaça ainda está impregnado na caverna enquanto você abre os olhos para um novo dia. A luz que entra pela entrada é suave, filtrada pelas folhas úmidas que balançam levemente com o vento frio. Você se levanta devagar, esticando os músculos doloridos de tanto dormir em uma superfície dura. A ausência do colchão moderno é algo que você aprende a aceitar rápido, ou então teria pouco tempo de vida. Você começa a seguir o ritual matinal de verificar as ferramentas. Aquelas que ficaram expostas ao frio da noite precisam ser limpas e afiadas de novo. Passa a mão pela ponta da sua lança composta, sentindo a textura áspera da resina endurecida, prova de que sua criação de dias atrás resistiu bem ao tempo. O mais velho, Hook, se aproxima e lança um olhar de aprovação, mesmo que ele nunca diga isso em palavras. Hoje é dia de explorar além dos limites conhecidos da floresta. Vocês precisam saber se há ainda lugares seguros para coletar alimentos e evitar encontros desagradáveis com predadores ou grupos rivais. Você se junta a um pequeno grupo de exploradores, os rostos marcados pelo frio e pela concentração, carregando pequenas armas e bolsas feitas de pele para coletar o que encontrarem. Enquanto caminham, o silêncio é quase absoluto, quebrado apenas pelo estalo ocasional de galhos e pelo seu próprio respirar. Você lembra de ter lido que o cérebro dos Neandertais era, em média, até maior que o dos humanos modernos. E mesmo que isso não signifique inteligência superior, mostra que eles tinham uma capacidade cerebral impressionante para lidar com um ambiente hostil e complexo como esse. Vocês chegam a uma clareira e percebem marcas no solo, pegadas grandes, profundas, que não são de humanos. Um urso, possivelmente, passou por ali recentemente. Vocês fazem um círculo rápido para discutir sem falar, usando olhares e gestos. Decidem que é melhor evitar a área por enquanto. Segurança primeiro. Ao continuar, vocês encontram uma pequena nascente. A água é gelada, mas pura. Um alívio para os corpos cansados. Um dos jovens molha o rosto, o reflexo tremeluzente na água lembra uma espécie de espelho antigo, embora distorcido. Vocês bebem com cuidado, sabendo que essa fonte pode ser a diferença entre vida e morte. Enquanto descansam, uma das mulheres do grupo, Nia, começa a recolher plantas próximas, testando seus cheiros e texturas. Você observa com interesse. As plantas medicinais, ao que parece, eram parte do arsenal neandertal. Há registros arqueológicos mostrando o uso de ervas para aliviar dores ou tratar feridas, mesmo que não saibamos exatamente quais e como. Lembra do tal protetor solar de esterco de crocodilo que você leu uma vez? Pois é, hoje você não quer se preocupar com isso. O sol ainda não é um problema, a sombra e a névoa protegem bem. Mas imagina se tivesse que se preocupar em ficar bronzeado? Será que teria grupos preocupados em não passar do tom caramelo? Você pensa, e solta um sorriso sarcástico só de imaginar. De repente, a tranquilidade é interrompida por um som agudo, um chamado familiar, quase um grito, vindo de longe. O grupo se junta rápido, olhos atentos. É um sinal de alerta. Vocês sabem que precisam agir rápido. Enquanto avançam em direção ao som, notam marcas recentes no chão, pegadas humanas, mas não do grupo. Possivelmente outros neandertais. Ou um grupo rival. Vocês seguem as pegadas, mantendo silêncio. Chegam a uma pedra grande, onde veem sinais de que uma fogueira recente foi feita. Restos de ossos queimados ainda estão ali. Vocês decidem que vão esperar, escondidos, para ver se alguém aparece. O momento é tenso, como uma peça de suspense. Você sente o cheiro de fumaça, a brisa fria, o coração acelerado. Historiadores ainda discutem se neandertais tinham territórios fixos ou se compartilhavam as áreas de caça de forma mais fluida. Para vocês, ali, a questão é mais simples: sobreviver. Vocês ficam escondidos por horas, sem sinal dos desconhecidos. O sol começa a se pôr, e o frio aumenta. Vocês decidem voltar para a caverna, com a sensação inquietante de que algo mudou no equilíbrio daquele mundo. Enquanto caminham de volta, você olha para trás uma última vez. A floresta parece igual, mas você sabe que ela nunca é a mesma. E você também não é. Você retorna à caverna com o coração ainda acelerado pelo encontro próximo com o desconhecido. A atmosfera no grupo está tensa, os olhares mais vigilantes. Apesar da familiaridade daquele lugar, algo mudou, um alerta invisível que vocês não podem ignorar. Você sente o peso da responsabilidade,
mesmo que oficialmente ninguém tenha dito que você deve liderar. A noite cai rápido, e com ela vem o frio que corta como uma lâmina. Todos se aglomeram perto do fogo que já arde brando. Vocês compartilham silenciosamente o alimento e os relatos do dia, trocando olhares e pequenos gestos de entendimento. Aqui, a comunicação é uma dança sutil, cheia de significados ocultos. Enquanto você observa chamas, um pensamento cruza sua mente. Os neandertais, apesar do estigma, tinham uma vida social complexa. Alguns sítios arqueológicos revelam que eles cuidavam dos doentes e feridos, dividiam comida e até enterravam seus mortos com rituais simples. Isso mostra uma empatia e uma organização social que não combinam com a imagem do bruto selvagem. Você toca no amuleto feito de dentes que o mais velho lhe deu dias atrás. Ele tem uma superfície áspera, fria, mas transmite uma sensação estranha de conforto. Talvez seja só superstição. Ou talvez não. Afinal, não é só você que sente que há forças invisíveis observando. Enquanto isso, uma das mulheres se levanta e começa a entoar sons guturais, acompanhados de gestos lentos e repetitivos. É uma espécie de canção, ou talvez um ritual. Você não entende as palavras, se é que existem, mas o efeito é hipnótico. Outros se juntam, formando um círculo ao redor do fogo, a dança suave dos corpos misturando-se com as sombras. Esse tipo de comportamento, que hoje chamaríamos de ritual, tem sido tema de debates entre estudiosos. Alguns afirmam que os neandertais tinham uma espiritualidade rudimentar, uma conexão com o mundo natural e seus mistérios. Outros são mais céticos, argumentando que não há provas suficientes para chamar isso de religião. Você se deixa levar pela atmosfera, sentindo-se parte de algo maior, mesmo que não saiba exatamente o que. As vozes, o fogo, o cheiro de fumaça e carne assada, tudo isso cria uma espécie de santuário temporário, um refúgio do mundo lá fora. A noite avança, e o cansaço começa a pesar. Um silêncio confortável se instala, interrompido apenas pelo crepitar das chamas. Você se aconchega perto do fogo, observando as estrelas começarem a aparecer no céu escuro. A constelação de Órion, que seus ancestrais provavelmente conheciam, brilha com um brilho antigo, quase como um guardião silencioso. Antes de fechar os olhos, você pensa que, apesar das dificuldades, há uma beleza crua nessa existência. A luta diária, o medo constante, mas também a solidariedade, a criatividade e a adaptação. Você percebe que, de certa forma, esses seres que a história esqueceu foram muito mais do que apenas sobreviventes, foram verdadeiros mestres da vida no limite. E, por agora, isso é o suficiente. Você desperta ao som suave dos primeiros pássaros e à luz tênue que invade a caverna. Ainda sente o cheiro da fumaça do fogo que queimou durante a noite, misturado com a terra úmida e o aroma da carne defumada que ficou pendurada. Lentamente, você se levanta, consciente de que o dia que começa é mais uma página no longo livro da sobrevivência. Enquanto você e o grupo se preparam para partir, um dos membros traz uma notícia. Um grupo distante de neandertais foi avistado perto do rio. Isso gera um misto de curiosidade e cautela, pois encontros entre grupos poderiam significar troca ou conflito. Historiadores ainda discutem até hoje se os neandertais mantinham relações amistosas entre diferentes grupos ou se a rivalidade era predominante. Vocês decidem enviar uma pequena equipe para investigar, enquanto o restante permanece cuidando do acampamento e preparando suprimentos. Você faz parte do grupo explorador, sentindo o peso da responsabilidade misturado à excitação da aventura. O caminho até o rio é cheio de desafios, terrenos escorregadios, galhos quebrando sob seus pés, animais observando de longe. A cada passo, você se mantém alerta, consciente de que qualquer deslize pode ser fatal. Mas a floresta também oferece momentos de beleza inesperada, folhas que refletem o sol como pequenos espelhos, uma borboleta pousando sobre uma flor que você nunca tinha notado antes, o som tranquilo de água corrente. Ao chegar ao rio, vocês veem as pegadas frescas de outro grupo, marcas de fogueira e vestígios de comida. Não há sinais imediatos de presença humana, mas sabem que os outros podem estar por perto. O local é estratégico, um ponto de encontro natural e fonte vital de água. Enquanto investigam, você observa a fauna ao redor, peixes que nadam sob a superfície cristalina, pássaros que mergulham rapidamente para capturar insetos, pequenos mamíferos que correm entre os arbustos. Você percebe que o ambiente é tão cheio de vida quanto desafiador. Durante uma pausa, um dos seus companheiros mostra um objeto estranho, uma pedra lascada com marcas incomuns,
talvez uma ferramenta ou ornamento deixado pelo outro grupo. Isso provoca um debate silencioso entre vocês. Será que são inimigos, aliados ou simplesmente desconhecidos? Vocês decidem deixar o local com o máximo de informações possível, conscientes de que o mundo ao redor é maior e mais complexo do que imaginavam. A volta para o acampamento é marcada por um silêncio respeitoso, cada um absorvendo o peso das descobertas. De volta à caverna, o grupo espera ansioso pelas notícias. Vocês compartilham o que viram e trouxeram, planejando as próximas ações. O futuro é incerto, mas vocês sabem que precisam se adaptar constantemente. Enquanto o sol se põe, você se senta novamente perto do fogo, sentindo o calor reconfortante e observando as sombras que dançam na pedra. O tempo parece mais lento aqui, mas a vida continua, selvagem, imprevisível e cheia de mistérios. Você fecha os olhos por um instante, ouvindo o som distante da floresta e sentindo a conexão invisível que une todos vocês nesse espaço e tempo. O despertar é silencioso, acompanhado apenas pelo sussurrar do vento entre as árvores e o farfalhar das folhas. Você sente o frescor do ar matinal misturado ao cheiro familiar da caverna, terra, fumaça e peles. Lentamente, você se ergue e observa o grupo já se movendo em suas tarefas, cada gesto carregado de propósito e costume. Hoje, a rotina é quebrada por uma nova missão: explorar um território ainda mais distante, em busca de recursos que possam garantir a sobrevivência no longo prazo. O velho Hulk lidera o grupo, e você sente a mistura habitual de apreensão e excitação. Durante a caminhada, a conversa é feita em gestos e sons baixos, quase musicais, que vocês dominam como uma linguagem secreta. Você nota, enquanto avança, como o corpo de cada um se adapta ao terreno. Os pés pisam firme, os braços balançam para equilibrar, os olhos vasculham o ambiente com atenção redobrada. Uma parada inesperada acontece quando vocês encontram um animal ferido, um cervo com a pata presa em uma armadilha natural, um tronco caído. O grupo decide que é uma oportunidade e uma responsabilidade. Vocês precisam cuidar dele ou, se for o caso, consumi-lo com respeito. Esse momento revela uma faceta pouco comentada da vida neandertal. Sua relação com os animais era complexa, mesclando utilitarismo e uma espécie de respeito quase espiritual. Alguns estudiosos sugerem que eles viam os animais como parceiros na luta pela vida, e não apenas como presas. Enquanto cuidam do cervo, você observa o cuidado com que tratam o animal, tentando aliviar seu sofrimento. As mãos firmes, mas gentis, passam pomadas feitas de ervas e terra misturada. Você sente que há um entendimento silencioso entre vocês e o animal, uma conexão que vai além das palavras. Ao final do dia, vocês acampam perto de um riacho, protegidos por uma formação rochosa. O fogo é aceso com habilidade, e o grupo começa a preparar a carne que conseguiram, sempre atento aos sons da floresta ao redor. Antes de dormir, o mais velho compartilha uma história antiga, passada de geração em geração, uma narrativa que fala de coragem, sobrevivência e do mistério da vida e da morte. As palavras são simples, mas carregadas de significado, e você sente a força delas reverberando no silêncio da noite. Esse tipo de tradição oral é a base da cultura neandertal, uma forma de preservar conhecimento, valores e identidade. Historiadores ainda discutem o quanto essas histórias influenciaram as gerações seguintes, incluindo os humanos modernos. Você se deita com o coração cheio, sentindo que, apesar dos perigos e dificuldades, há uma beleza profunda nessa existência primitiva, onde cada dia é uma conquista e cada momento um presente. A manhã começa com a névoa ainda baixa, envolvendo a floresta num manto cinzento que parece suspenso no tempo. Você se espreguiça lentamente, sentindo o corpo pesado da noite mal dormida. As pedras duras da caverna e o frio insistente deixam marcas que você carrega com um sorriso resignado. Hoje, o foco é a caça. Vocês preparam as lanças, afiando pontas e verificando as armadilhas. A expectativa é grande. Uma caça bem-sucedida significa alimento para dias, descanso e segurança. O grupo se move com precisão, quase uma coreografia silenciosa que aprendeu ao longo de gerações. Enquanto caminham, você percebe os detalhes que outros poderiam ignorar: o farfalhar das folhas, o cheiro da terra molhada, o brilho distante dos olhos de um animal espreitando. O corpo está alerta, pronto para reagir ao menor sinal de perigo ou oportunidade. Vocês avistam uma manada de veados perto de uma clareira. A tensão cresce. Você sente o ritmo acelerado do coração e a respiração curta, mas mantenha calma. As estratégias são discutidas em murmúrios e gestos. Um grupo vai cercar,
outro fica na retaguarda para bloquear a fuga. A caçada é um espetáculo de paciência, força e coordenação. Quando as lanças finalmente são arremessadas, o tempo parece desacelerar. O impacto, o grito dos animais e o silêncio que sucede formam uma sequência que você nunca esquece. Após o sucesso, o grupo celebra com uma mistura de alívio e reverência. Não é só comida, é sobrevivência, é continuidade. Vocês preparam a carne com cuidado, removendo partes que não servem, guardando ossos para ferramentas futuras. Um detalhe curioso: apesar da dureza da vida, os neandertais tinham momentos de lazer. Brincadeiras com crianças, produção de ornamentos e até práticas de cuidado pessoal como a aplicação de pigmentos naturais na pele. Alguns especialistas acreditam que esses hábitos fortaleciam os laços sociais. Enquanto o sol começa a se pôr, você se senta perto do fogo, observando as chamas que parecem dançar em sintonia com os pensamentos que vagueiam pela sua mente. A vida aqui é simples, mas cheia de significado, uma constante luta que se equilibra com momentos de beleza e conexão. Antes de dormir, você pensa em como a existência dos neandertais ainda desperta fascínio e respeito. Suas habilidades, sua cultura, seu modo de vida, tudo isso desafia os estereótipos e convida a uma reavaliação do que significa ser humano. E com esse pensamento, você fecha os olhos, embalado pelo ritmo suave da floresta e do fogo. A luz da manhã invade a caverna com uma tonalidade dourada e suave, como um abraço silencioso que desperta todos os sentidos. Você acorda lentamente, sentindo a rigidez habitual, mas também uma sensação de pertencimento ao grupo que já se tornou quase uma extensão de si mesmo. Hoje é dia de explorar as habilidades artesanais que sustentam a sobrevivência. Vocês se reúnem para trabalhar na fabricação de ferramentas, um processo que exige paciência, precisão e muita prática. As pedras são escolhidas cuidadosamente, afiadas com movimentos repetitivos que parecem hipnóticos, e você se concentra em cada detalhe. Você observa como as técnicas foram passadas de geração em geração, sem escritos ou professores formais, mas com a eficácia de uma tradição viva. A produção dessas ferramentas era essencial para caça, corte de madeira, preparo de alimentos e defesa. Enquanto trabalha, uma criança se aproxima e imita seus movimentos com uma pedra menor. É uma aula sem palavras, um aprendizado prático que molda o futuro. A relação entre ensino e observação era a base da educação naquele tempo. Em um momento de pausa, você lembra que neandertais também eram capazes de criar adornos, colares feitos de dentes, ossos e conchas, pintados com pigmentos naturais. Esses objetos não tinham apenas função estética, mas simbolizavam status, pertencimento e talvez até crenças espirituais. Um fato curioso que você carrega na memória: em algumas escavações, foram encontrados vestígios de pigmentos usados não só para pintura corporal, mas também para decorar objetos e até o interior das cavernas. Isso indica um senso de identidade e talvez até de ritual. Historiadores ainda discutem se esses adornos e pinturas indicam uma consciência artística comparável à dos humanos modernos ou se eram simples práticas utilitárias. Mas, para você, a beleza dessas criações fala por si só. Enquanto o dia avança, o grupo se mantém focado, cada pessoa contribuindo com suas habilidades e conhecimento. Vocês sabem que a cooperação é a chave para a sobrevivência e que o valor de cada indivíduo está no que pode agregar ao coletivo. Ao entardecer, as ferramentas estão prontas, as peles curtidas e os suprimentos organizados. Vocês se reúnem para compartilhar uma refeição simples, mas carregada de significado. Você sente um misto de orgulho e gratidão por fazer parte dessa jornada, mesmo que o futuro seja incerto e cheio de desafios. O sol começa a cair lentamente, tingindo o céu com tons alaranjados e púrpuras que parecem se misturar com a fumaça da fogueira. Você observa o grupo reunido, cada rosto iluminado pela luz trêmula do fogo, expressando um misto de cansaço e satisfação. Hoje foi um dia cheio de aprendizados, desafios e pequenas vitórias que, juntas, compõem a complexidade da vida neandertal. Enquanto a noite se instala, você sente a necessidade de refletir sobre o que tudo isso significa. A existência desses seres, tão próxima e, ao mesmo tempo, distante da sua própria experiência, carrega lições valiosas sobre adaptação, resiliência e humanidade. Você pensa no modo como eles enfrentaram um mundo hostil, sem tecnologia avançada ou conforto moderno, mas com inteligência, criatividade e uma profunda conexão com a natureza. Era uma vida pautada pela observação atenta e pela cooperação, onde cada gesto tinha um propósito e cada momento, um valor.
A sua mente se volta para os debates acadêmicos recentes que sugerem que, ao contrário do que se pensava, os neandertais não foram simplesmente extintos, mas contribuíram geneticamente para os humanos modernos. Isso significa que, de certa forma, uma parte deles vive em você, um legado invisível, porém real. Você sente uma pontada de admiração e respeito, quase como se estivesse conversando silenciosamente com eles através do tempo. As marcas que deixaram, nas pedras, nas peles, nas histórias e nos genes, são testemunhos de uma vida que vale a pena ser lembrada e celebrada. Enquanto o fogo queima baixinho, o grupo começa a se preparar para o descanso. Você observa o céu estrelado através da abertura da caverna, a Via Láctea espalhando sua luz tênue e antiga. Há uma serenidade que envolve tudo, um lembrete de que, apesar das lutas, o ciclo da vida continua. Você respira fundo, sentindo o ar frio e puro preencher os pulmões, e se permite relaxar. Amanhã será outro dia cheio de desafios, mas por agora, a paz. A caverna está silenciosa, exceto pelo crepitar baixo do fogo que ainda arde, lançando sombras que parecem dançar nas paredes rochosas. Você observa o grupo reunido, como se o peso do mundo antigo se concentrasse naquele instante, um momento entre o passado e o presente, onde algo invisível pulsa no ar. Hoje, o foco está nos rituais e crenças que talvez tenham marcado a vida dos neandertais. Você sabe que há evidências arqueológicas surpreendentes, sepultamentos cuidadosamente preparados, ossos colocados em posições específicas, objetos deixados junto aos mortos. Isso sugere que eles não viam a morte apenas como fim, mas talvez como uma transição ou um mistério a ser respeitado. Enquanto observa, lembra que pigmentos vermelhos, amarelos e ocres foram encontrados em muitos sítios neandertais, aplicados não só no corpo, mas também em pedras e objetos. A intenção por trás disso ainda gera debates entre estudiosos. Seria arte, ritual ou simples decoração? Você sente que essas práticas vão além do utilitário. Elas falam de uma conexão profunda com o invisível, um desejo de significado em um mundo incerto. Talvez fossem uma forma primitiva de espiritualidade, uma linguagem silenciosa para lidar com o medo, a dor e a esperança. O mais velho do grupo se aproxima e toca uma pedra pintada, com os olhos fixos na chama. Você percebe que, mesmo sem palavras, ali existe uma reverência. É como se aquele ato de pintar fosse um elo entre o mundo terreno e algo maior. Historiadores ainda discutem se esses rituais podem ser comparados às religiões dos humanos modernos ou se são manifestações isoladas e pragmáticas. Mas para você, não importa o nome que damos, o que vale é reconhecer a humanidade que pulsa nesses gestos antigos. A noite avança, e o grupo se prepara para dormir, embalado por essa sensação de mistério e respeito. Você se aconchega perto do fogo, sentindo que, mesmo na escuridão, há luz suficiente para guiar o caminho. O sol nasce tímido por entre as árvores, banhando a caverna com uma luz amarelada e suave. Você desperta e logo percebe a movimentação no grupo. Hoje o foco é entender a convivência entre vocês, as tensões e as alianças que definem a vida social dos neandertais. Enquanto observa, percebe que, apesar das dificuldades e do ambiente hostil, existe uma surpreendente organização social. Vocês cuidam dos mais velhos e dos feridos, dividem alimentos e compartilham espaços. A cooperação é essencial, sem ela, a sobrevivência seria impossível. Por outro lado, não faltam conflitos. Discussões por território, disputas por recursos e até rivalidades internas acontecem. Vocês aprendem a lidar com isso usando gestos, grunhidos e, às vezes, demonstrações físicas para evitar escaladas perigosas. Você vê como o grupo é uma mistura de afetos e disputas, de respeito e desafio. Essa complexidade social é um tema que historiadores estudam há décadas, tentando entender como os neandertais conseguiam equilibrar essas forças em um ambiente tão exigente. Curiosamente, vocês têm momentos de lazer e diversão, jogos com as crianças, troca de histórias e até pequenas competições que fortalecem os laços. Essas práticas mostram que a vida não era só sobre sobrevivência, mas também sobre construir comunidade e identidade. Enquanto o dia avança, você sente que essa dinâmica social, cheia de nuances, é talvez a maior prova da humanidade dos neandertais. Eles não eram apenas animais lutando para existir, eram seres complexos, com sentimentos, estratégias e cultura. À medida que o sol começa a se pôr, você percebe que, apesar das diferenças temporais, a essência da convivência permanece a mesma. O desafio de viver junto, de se apoiar e de superar conflitos é tão antigo quanto o tempo.
Você se prepara para o descanso com essa reflexão, sentindo-se parte de uma longa linha que conecta passado e presente. Você acorda com o céu pintado em tons de azul claro, sentindo o frescor do ar da manhã invadir a caverna. Hoje, seus pensamentos se voltam para o legado dos Neandertais, essa herança silenciosa que molda, de formas inesperadas, quem você é e como vive. A ciência moderna revela que, embora os Neandertais tenham desaparecido como grupo, seu DNA vive em você e em milhões ao redor do mundo. Pequenos fragmentos genéticos, responsáveis por características variadas, foram herdados graças aos encontros e cruzamentos entre eles e os humanos modernos. Isso significa que uma parte deles pulsa em suas veias, talvez influenciando seu sistema imunológico, o metabolismo, ou até traços físicos sutis. Mas o legado não é só genético. As práticas de sobrevivência, o uso de ferramentas, a cooperação social e até as primeiras manifestações culturais influenciaram a trajetória humana. Pesquisadores ainda discutem como essa troca cultural aconteceu e qual foi sua profundidade, mas o fato é que os Neandertais não foram meros coadjuvantes da história, foram atores centrais em sua própria narrativa. Você reflete sobre como, por muito tempo, eles foram retratados como brutos e atrasados, uma visão distorcida e injusta. Hoje, graças a descobertas arqueológicas e genéticas, essa imagem se transforma, revelando uma espécie complexa, inteligente e adaptativa. Enquanto o sol se põe e a noite chega, você sente um profundo respeito por esses ancestrais que, apesar dos desafios e do tempo, deixaram um legado invisível, mas imenso. Você se deita, embalado pela ideia de que o passado e o presente estão mais entrelaçados do que imagina. A jornada que viveu aqui, nessa narrativa, é um convite a reconhecer a humanidade em todos os seus tempos e formas. E com essa sensação de conexão e admiração, você se entrega ao descanso, pronto para sonhar com os ecos antigos que ainda vibram em você. Agora, vamos desacelerar juntos. Respire fundo, sentindo o ar fresco preencher seus pulmões lentamente, como se cada inspiração trouxesse calma e cada expiração levasse embora qualquer tensão acumulada. Permita que seu corpo se solte, deixando os músculos relaxarem um a um, começando pelos pés e subindo suavemente até a cabeça. Imagine-se agora em um lugar seguro e tranquilo, talvez uma clareira rodeada por árvores altas, onde a luz do sol filtra delicadamente pelas folhas, criando padrões dançantes no chão macio de musgo. O som distante de um riacho murmura suavemente, misturado com o canto de pássaros invisíveis que se escondem entre os galhos. Você sente a conexão com a natureza, um abraço silencioso que acalma a mente e o coração. Aqui, o tempo não tem pressa, cada instante se estende, sereno e gentil. As preocupações se dissolvem como névoa ao amanhecer, deixando espaço apenas para a paz e a presença. Enquanto seus olhos se fecham lentamente, imagine a brisa suave acariciando seu rosto, trazendo consigo o aroma da terra molhada e das flores silvestres. Você está protegido, acolhido, em harmonia com o mundo ao seu redor. Deixe que essa sensação de segurança e conforto preencha todo o seu ser, envolva seus pensamentos e conduza seus sonhos para lugares de tranquilidade e serenidade. Você está exatamente onde precisa estar. Agora, permita-se descansar profundamente, sabendo que amanhã é um novo dia cheio de possibilidades e que, por enquanto, tudo está bem. Bons sonhos!